os livros de poesia do professor eram de uma profundidade, porque a gente escreve, os poetas, né, escrevem em poesia, em forma poética, para explanar aquilo que não dá para falar com palavras, né? E ele deixa claro aqueles estados, assim, né, de Satchidananda, então, para explicar o Laya Yoga, explicar umas coisas assim mais complexas em forma de poema. É de uma sutileza, de uma profundidade que, sabe, enaltece o espírito, alimenta o espírito, alimenta a alma. É muito bonito. É uma inspiração, né, para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. O professor falava muito sobre isso. Ele falava uma coisa interessante, né? Que muita gente conhece, principalmente, né, o Autoperfeição e o Yoga para Nervosos. São os 2 livros mais conhecidos assim dele, né? E ele, às vezes, ele falava assim, tem mais yoga nos meus livros de poesia do que nos livros de yoga. Então, assim, às vezes as pessoas não conheciam, né? Então, mas é verdade, esse Yoga Caminho para Deus é um livro de pensamentos, de poesia, igual o Mergulho na Paz, mais ou menos, né? E ali tem muita lição de yoga, muito profunda, e é como você falou, né? A poesia, muitas vezes, ela toca nosso coração, né? Ela não vai tanto pelo intelecto, assim, ela vai mais direto no coração. E às vezes você lembra do ensinamento porque está numa forma de uma poesia, ou de uma parábola, ou de uma história, né? Assim, como é conseguir atingir, né? Eles estão aí? De poesia? Não, os poesias estão ali. Estão tudo ali. Os livros de poesia estão tudo guardadinhos na estante. Impressionante a inspiração dele. A inspiração é divina, né? Para explicar assim, nem para explicar, mas eu acho que era uma coisa que transbordava dele e tinha que colocar assim para fora, né? Era uma coisa que vai colocando aí. Eu não sei se para ler um livro de poesia de professor você precisa ter alguma base, não, né? Qualquer pessoa é só estar em sintonia, né? Só estar em sintonia. Precisa estar em sintonia, né? Com o mesmo espírito, né? Porque mesmo que tenha as palavras em sânscrito, mas no final ele sempre colocava, né? Não, de um estado de espírito. Explicar sobre a dissolução, por exemplo. Né? Essa pessoa vai entender o que significa aquilo. Né? O professor, o professor realmente era uma pessoa assim, bem, bem humilde, assim, né? E ele gostava assim ele falava, né? Eu não sou um poeta, né? Eu escrevo alguns pensamentos, alguns insights do yoga e tal, mas eu não tenho a formação de um poeta, né? Não tenho a métrica, a forma de escrever. O que eu escrevo são coisas que aparecem, né? Do coração, da inspiração, e que tem a ver. O que eu acho mais interessante, né? É que toda poesia, todo pensamento tem um ensinamento espiritual ali, né? Não é uma poesia de qualquer outro assunto. É para a gente se aprofundar, para a gente buscar, para a gente refletir. Não tem um pensamento dele que não traga algum ensinamento espiritual. E isso é muito importante, né? Muito forte, assim, né? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ